Estamos ao vivo e mais uma noite. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao nosso encontro. Hoje falar a respeito de algo tão importante. Ei, seja ousado. Seja ousado. Que bom me encontrar contigo em mais uma noite. Hoje conhecendo mais um lugarzinho especial da minha casa, do meu lar. Hoje fazendo diretamente do meu quarto. Estou sentado na cama. Aqui é o meu quarto, minha cama. E eu acredito que não tem oportunidade melhor da gente conversar, se não oportunizar momentos de encontro verdadeiro. Já disse, repeti isso tantas vezes, que a opção de fazermos a live neste horário e de fazermos sobretudo a live nesse momento específico da vida é oportunizar a cada um de nós um espaço de reflexão. É oportunizar um encontro conosco, porque a gente só vai ser feliz com o outro quando tivermos a capacidade de ser feliz com a gente mesmo primeiro. E para isso é necessário se conhecer, para isso é necessário rever conceitos, rever valores, e é exatamente para isso que as nossas lives vão direcionar. Desde a primeira live que nós falamos, se eu não estou enganado, a respeito de relacionamento, todas as semanas eu busco refletir um pouquinho com você que me acompanha temas da vida. E como você sabe, a espiritualidade está muito presente na minha vida, está muito presente em mim. E eu gostaria hoje de desejar a você, primeiramente, uma boa noite, um bom encontro, uma boa live. Hoje diretamente da minha casa, mais uma vez, como sempre, e hoje do meu quarto. Talvez o espaço que tenho mais sagrado no meu lar, onde eu posso refletir e onde todas as noites, ao colocar a cabeça no travesseiro, eu tenho a oportunidade de pensar sobre a vida. Então a todos vocês que vão entrando em nossa live, sejam bem-vindos. Posso dizer com toda certeza, é uma honra entrar em vossas casas, é uma honra ter a cada um de vocês em mais uma noite me acompanhando, e vou dizer com toda franqueza, é uma honra e talvez a maior delas poder por tantas vezes também acessar um espaço tão sagrado da sua vida quanto é o espaço do teu coração. Primeiramente é assim que eu gostaria de iniciar esta noite. Agradecendo a você que me acompanha, agradecendo a você que tem seguido as nossas lives e, sobretudo, tem se apaixonado todo dia e cada vez mais pela vida. Eu acredito que as pessoas, elas, o que tem de mais sagrado, de fato, é a capacidade de viver bem, é a capacidade de mergulhar na oportunidade do ser, na oportunidade do encontrar-se, para assim ser feliz de verdade. Ninguém é feliz se está desencontrado de si mesmo. Então seja bem-vindo, vamos começar a nossa live, falar a respeito de ousadia. Ei, seja ousado, tá? Eu acho que é assim que a gente vai começar a live de hoje, já nos colocando lá para cima, porque a semana passada nós falávamos a respeito de tenha calma, e durante essa semana algumas pessoas vieram conversar comigo e falaram assim: Clênio, em um mundo tão caótico, em um mundo onde tudo tem que ser muito rápido, como é que a gente vai ter calma? E é aí que eu gostaria de retornar um pouquinho ao que nós falamos na live passada. E se você não acompanhou, lá no meu feed as lives ficam lá, tá? Salvas. E quando eu falo tenho calma, gente, eu falo de algo muito, mas muito importante. Porque a gente precisa, sem sombra de dúvida, desacelerar algumas coisas e ter a consciência de que a forma com que caminhamos é mais importante ou tão quanto importante do que o destino aonde queremos chegar. Por isso tenha calma, aproveite a viagem da vida. Aproveite esse mergulho na liberdade que Deus te dá de encontrar-se consigo, mas também de se realizar como pessoa. E hoje é diretamente na dimensão da realização que nós iremos falar.
Não vamos falar apenas a respeito do método, que eu acredito que deve ser importante, esta caminhada, esse desacelerar e aproveitar a viagem da vida. Porque a felicidade não está no destino, a felicidade está no caminho. Eu gosto sempre de dizer, e eu amo viajar, embora não só a pandemia não me deixa, mas a minha condição financeira também não, mas eu sou apaixonado por viajar. E talvez o mais fascinante da viagem não seja simplesmente o destino, mas o caminho pelo que percorremos. E para mim a felicidade é exatamente isso. É a capacidade de aproveitar momentos, aproveitar caminhos e não simplesmente sonhar com os destinos. Embora é necessário a todo ser humano encantar-se por alguma coisa, porque o que nos faz viajar de verdade não são os caminhos, mas é sem sombra de dúvida a chegada. Ninguém viaja por viajar simplesmente, mas viaja para tentar encontrar algo. Embora o caminho seja muito importante, precisamos ter a coragem de ousar. E talvez você já tenha escutado muito a respeito de ousadia. Talvez você tenha encontrado ou escutado muitos métodos a respeito de ser ousado. E hoje eu gostaria de utilizar algo muito importante para a minha vida, que eu talvez seria imprudente se não falasse a respeito de ousadia no viés cristão, no viés da minha formação e daquilo que eu acredito. Dias atrás eu escutei de uma pessoa e fiquei, de fato, extasiado com o que escutei de uma pessoa importante na minha vida, em que quando eu falava a respeito de sonhos, a respeito de projetos, ela trouxe uma frase bíblica para me dizer o seu ponto de ousadia, sabe? E ela me disse assim: se Deus é por nós, você já sabe a resposta, né? Quem será contra nós? Repete comigo isso, porque eu acredito que isso deve ser um mantra na nossa vida, deve ser um exercício de ousadia, tá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que naquele momento, quando a pessoa me disse isso, me chamou muita atenção, mas ela tinha apenas uma visão limitada desse se Deus é por nós, quem será contra nós? E talvez essa seja a visão que você também carrega, e na minha vida por muito tempo eu também carreguei essa visão. Porque às vezes quando nós falamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na nossa cabeça nós pensamos assim: se Deus está do nosso lado, quem estará contra nós? Ou seja, se Deus está ao meu favor, quem é que estará contra mim? Embora esta visão seja legal, hoje eu te convidaria a ser ousado e compreender esta mesma frase, talvez na forma mais essencial do que ela quer significar. Quando nós falamos a respeito de se Deus é por nós, quem será contra nós? O que de maneira contundente essa frase quer dizer não significa simplesmente se Deus me protege eu vencerei. Não. Embora isso esteja correto, tá? Eu acredito que tem algo muito mais profundo nesta frase. Nessa frase tão conhecida e tão importante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta frase vai além, gente. Não se trata apenas de um Deus que está do nosso lado nos protegendo, de um Deus que nos priva daquilo que é mal, mas quando nós falamos se quem é por nós, né? Quem está por nós, não é simplesmente aquele que vem em nosso auxílio, mas o por tem uma condição direta do significado profundo de através. Tá entendendo isso? Tá conectado com isso? Quando nós falamos se Deus é por nós, nós não estamos simplesmente falando se Deus está do nosso lado, mas se Deus é através da gente. Ou seja, se Deus é por minhas mãos, se Deus é por minha voz,
através da minha voz, através das minhas mãos, através da minha vida. Quem será contra nós? Conseguiu compreender a profundidade, a ousadia desta frase? Se Deus é por nós, não simplesmente se Ele está do nosso lado, mas se Ele é através da gente. Eu acho fantástico quando conseguimos compreender esta dimensão profunda da Sagrada Escritura na vida, gente. Porque quando falamos na dimensão se Deus é por nós, nós nos comprometemos a aqui na terra fazer aquilo que é de Deus. Nós nos comprometemos aqui na terra a deixar que Deus use as nossas mãos, use a nossa voz, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração de verdade. Dias atrás nós falávamos em uma outra live a respeito do jeito de Deus, e é exatamente assim que Deus age na vida da gente, por pessoas concretas. Quantas vezes na tua vida Deus já foi por você? Quantas vezes na sua vida Deus já foi por outras pessoas que te apresentaram o caminho correto? Te apresentaram de maneira muito concreta, não somente sentimentos, mas experiências profundas com o sagrado, sabe? E eu gosto muito, gente, quando nós mergulhamos na profundidade do texto, na profundidade da Sagrada Escritura. Eu sou apaixonado pela Sagrada Escritura. E na dimensão da ousadia desta frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje é o nosso mantra da noite, tá? E se nós percorrermos o Evangelho, se nós percorrermos a Sagrada Escritura, nós vamos perceber que Deus sempre foi pelo ser humano, por ser humano, ou seja, Ele sempre esteve do lado do ser humano para levantar o ser humano em momentos de crise. Mas o ser humano também, na sua resposta ousada, será por Deus, do lado de Deus, e deixa que Deus, através de si, fale ao mundo. Basta nós olharmos algumas situações concretas. Talvez você já me escutou falando isso, mas alguns personagens bíblicos me encantam. E hoje nós vamos voltar numa figura que eu já disse tantas vezes e que talvez você já me ouviu tantas vezes, a figura de Pedro. Me fascina a figura de Pedro, porque talvez seja uma das pessoas da Sagrada Escritura que tenha fragilidades tão grandes quanto as nossas, mas que tem a capacidade de ser inteiramente de Deus e deixa que Deus seja inteiramente por ele. Por isso ele é colocado como chefe da igreja de Cristo. Eu me recordo de uma passagem, nós vamos falar de duas, tá? Mas em que os discípulos estavam no barco e uma tempestade muito grande, muito grande, muito grande chacoalhava o barco dos discípulos, sabe? Os discípulos eram atordoados por tantas ondas que chacoalhavam o barco, e talvez hoje na sua vida seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez, quantas tempestades têm chegado à tua vida? Quantas coisas difíceis, quantas experiências traumáticas talvez tenham chacoalhado o teu barco e que muitas e muitas vezes na tua vida você tem achado que Deus não está do seu lado. Quantas vezes você tem se encontrado sozinho, triste, abatido, desanimado, deixando de ser ousado por achar que está simplesmente só. E é aí que me fascina, porque quando os discípulos estavam no barco, eles olham em direção à tempestade e veem uma sombra, tem uma visão de alguém que vem. Pedro, mesmo sem saber o que era, ele grita de medo. E quantas vezes nós assim também fazemos? Quantas vezes, diante de um projeto ou de coisas que nós não sabemos, nós sentimos medo? Choramos, gritamos, clamamos, pedimos. E às vezes a gente vai achar que ser ousado é não sentir medo, né?
Às vezes a gente vai achar que ousadia é ter a certeza de tudo, que ousadia é enfrentar as tormentas e as tempestades sem ter medo. E aí, quando a gente se depara com com o medo, com o que é comum do ser humano, ou quando a gente se depara com as frustrações, a gente acha que não é ousado ou que Deus não está do nosso lado. Mas o que me fascina na figura de Pedro é que quando ele sente medo, ele grita e o Senhor imediatamente responde. E aí, é aí que está talvez a ousadia mais fenomenal que Pedro pode ter. Porque mesmo com medo, e mesmo vendo Jesus caminhar sobre as águas, águas impetuosas e tempestades difíceis, o que Pedro tem a coragem de dizer é exatamente: Senhor, se fores tu, faça com que eu vá caminhando em tua direção. Olha que ousadia, cara. Para mim, a ousadia é exatamente isso, é ter a consciência de que, mesmo diante de tempestades, o Senhor nos dá a coragem e a força para caminhar sobre as águas. Ousadia é não simplesmente ver o milagre que acontece na vida do outro, mas é pedir ao Senhor, é clamar ao Senhor que este milagre aconteça na nossa vida. É oportunizar que a ação salvífica de Deus aconteça por nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez a sua vida não esteja dando certo. Talvez as coisas que você tem pedido ao Senhor ainda não tenham chegado, porque você ainda não tem aberto as portas para que Deus seja por você, através de você, e não simplesmente ao seu favor. Porque se você é batizado e se você vive a sua fé, Deus já está do seu lado. Agora, faça com que Ele seja através de você. E se Deus for através de você, ninguém vai poder te parar. Tempestade alguma poderá te afogar, te derrubar. É fascinante, e é aí que me chama, e que se eu já achava Pedro ousado, me confirma cada vez mais essa coragem desse homem, que não simplesmente pede ao Senhor para caminhar sobre as águas, mas tem a coragem de sair do barco. Quais os barcos que tem te prendido na vida? Qual a comodidade que às vezes, mesmo na tempestade, tem te confortado aos poucos e não tem deixado você ter a coragem e a ousadia de se lançar para ser por Deus? Deixar que Deus, através de você, haja no mundo. O que me chama a atenção é que quando Pedro pede a Jesus para ir caminhando, para caminhar com ele, faça com que eu vá até o Senhor, e o Senhor diz, vem. É aí que me fascina a ousadia desse homem, porque ele vai. Ele vai. Ele tem a coragem de sair da comodidade do barco, a ousadia de ir em direção a Jesus. E indo em direção a Jesus, ele caminha sobre as águas. O grande problema no texto bíblico é quando Pedro tira os olhos de Jesus e começa a se preocupar mais com a tempestade do que de fato com o seu objetivo. Sabe quando na vida a gente começa a afundar? Quando a nossa ousadia, quando o nosso por Cristo, por Deus, vai sendo colocado de lado, e quando nós achamos que por nossas forças nós vamos ter a possibilidade de chegar ao outro lado. E é interessante nesse texto que Pedro começa a afundar quando ele tira os olhos de Jesus e quando ele começa a olhar só para os problemas, para a tempestade, para o vento. Ele começa a se preocupar mais com aquilo que estava ao seu lado do que de fato com o objetivo que ele gostaria e queria alcançar.
E é aí que ele começa a afundar. Sabe quando você tem um objetivo na vida, ou um objetivo na empresa, ou um objetivo no relacionamento, que você vai deixando para depois? É exatamente aí que a gente começa a cair, a decair, a perder a alegria. E é nesse momento que, mais uma vez, eu percebo Pedro uma das figuras mais ousadas da Sagrada Escritura. Porque ele não é só ousado para sair do barco e para se arriscar. Ele não é só ousado para ver o milagre acontecer. Mas ele é ousado também quando percebem que as coisas não estão dando certo. Ele está afundando e ele grita pedindo socorro para Jesus. Quando Pedro começa a afundar, ele grita: Senhor, salva-me. E eu não sei se você já prestou atenção nesse texto, que Pedro era pescador. E é muito raro um pescador que não saiba nadar, não é verdade? Em outros textos bíblicos, nós já vimos Pedro se lançando ao mar e nadando. Então, o que me chama a atenção nesse texto é a ousadia de alguém que não tem o desejo de lutar com as próprias forças. Para mim, Pedro é ousado porque tem a coragem de, mesmo sabendo que sabia nadar, ele tem a coragem de deixar ser ajudado por Jesus. Deixar ser ajudado por uma força infinitamente maior do que a dele. Porque às vezes nós queremos fazer tudo por nossa força. E aí nós queremos que Deus seja por nós, ou seja, que Deus faça por nós, mas não nos esforçamos. Ou queremos fazer simplesmente pela gente. E esquecemos que a nossa grandeza e a nossa ousadia deve estar amparado sempre no por Deus. Ou seja, Ele deve ser passando por nós, através de nossas mãos. É Ele quem deve estar conosco. E é isso que me fascina quando nós falamos na ousadia. É a coragem de se lançar ao mar, mesmo em meio às tempestades. Eu falava esses dias com alguns empresários e eles falavam assim: Clênio, nesse momento de pandemia as coisas estão tão difíceis. E é exatamente isso que eu disse a eles e repito na live de hoje. É exatamente em momentos de tempestades que a gente vai conseguir separar os fracos dos fortes, os ousados dos medrosos. E é somente em momentos de pandemia, em momentos de tempestade, que nós conheceremos de fato por quem Deus está agindo e através de quem Deus consegue dar a cara ao mundo. Porque quando nós falamos da figura de Pedro, Pedro talvez não teria a ousadia se o mar estivesse calmo, mas ele tem a ousadia de se lançar quando o mar está sobretudo agitado. Como os nossos dias, gente. Às vezes nós esperamos para sermos ousados somente quando o mar está calmo. Nós ficamos inventando desculpas e não alcançamos os nossos objetivos porque estamos acomodados demais dentro do nosso barco. Vocês sabem que eu não sou o exemplo de disciplina em exercícios. Basta olhar meu porte atlético. Mas hoje eu li uma frase interessantíssima. Estava escrito: desculpas não queimam calorias. E se nós tivermos a coragem de trazer isso para a vida, eu acredito que por muitas vezes é exatamente isso que fazemos. Quando eu conseguir um serviço, quando eu conseguir ser pai, quando eu conseguir ter uma casa, quando eu conseguir ter um carro, quando eu conseguir ter minha empresa. E a gente vai inventando desculpas reiteradamente.
e esquecendo que ousadia é ter a coragem de, mesmo em tempestades, caminhar sobre as águas. Mesmo em momentos de dificuldade, ter a coragem de enfrentar todas e quaisquer dificuldades, não por nossas forças, mas sobretudo pelas forças que vêm de Deus, mas que passa por nós, através de nós e pela força de nossas mãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou dizer com muita franqueza o que percebo nesses dias. Tem muita gente que tenta se aproveitar do fato da experiência com Deus. E nós podemos pegar um outro texto bíblico, tá? O texto da pesca milagrosa, por exemplo. Quando os discípulos pescaram a noite inteira e, frustrados com a sua ineficiência, precisam ter a ousadia de aceitar um conselho de alguém que talvez não entendesse nada de pesca, porque Jesus não era pescador. Os discípulos sim. Jesus, se seguiu a profissão de seu pai, talvez entendia alguma coisa de marcenaria, ok? E quando os discípulos estão no barco, não pescam nada, Jesus dá um conselho a eles e diz assim: joga a rede para o outro lado. Aqueles discípulos que talvez nem conhecessem naquele primeiro momento o Senhor, não conheciam ainda o Mestre, eles têm que deixar quebrar a prepotência e o orgulho e deixar-se aconselhar por aqueles que não eram peritos, por aquele que não era perito, por aquele que não era expert em pesca. Mas eles deixam quebrar a sua ousadia e lançam a rede para o outro lado e saem com tamanha quantidade de peixes que as redes quase se arrebentam. E às vezes nós achamos que ousadia é simplesmente pedir que Jesus todos os dias venha pescar conosco, porque é fácil assim, e tem muita gente assim. Tem muita gente que, quando vê a ação de Deus na vida, vai pedir simplesmente que Deus esteja com ele todos os dias, para que todos os dias a pesca seja milagrosa. Talvez você tenha um empreendimento, talvez você tenha alguma coisa na sua casa, talvez você tenha tantas coisas. Talvez você teria tantas outras experiências de vida. Mas aqueles discípulos têm a coragem de não simplesmente pedir que Jesus esteja do lado deles todos os dias, mas têm a coragem de deixar barcos, redes e seguir Jesus. E quando nós falamos de seguir Jesus de verdade, nós falamos da coragem de deixar que Jesus seja por nós. Porque aí não simplesmente Jesus estará conosco para encher as nossas redes, mas quando Jesus é por nós, ou seja, através de nós, nós vamos ter a coragem também de levar Jesus ao mundo para todos os lados. De levar Jesus, de levar Deus ao mundo por nossas mãos, na escola onde eu trabalho, na empresa onde você trabalha, na construtora, no posto de gasolina, no hospital. Como eu gostaria que, de fato, antes de qualquer médico buscar cuidar dos pacientes, eles tivessem a coragem de fazer a sua oração da manhã e pedir que, se Deus é por mim, ou seja, através de mim, nada será contra mim, nada será contra nós. Se naquele dia de trabalho, no seu turno de trabalho, Deus possa agir através dele, pelas mãos dele. Isso para mim é ousadia. É ter a liberdade e a coragem de confiar que através de nossas mãos nós podemos ser instrumentos de Deus para fazer com que os sonhos de Deus se realizem aqui. Se Deus é por nós, não só do nosso lado, mas através de nós, ninguém segura. Ninguém pode me segurar.
É por isso, gente, que existem coisas na vida que talvez mais ninguém vai entender. É por isso que existem coisas na vida que talvez somente você e Deus vai conseguir compreender com profundidade aquilo que você sonha, aquilo que você quer, aquilo que de fato vai te realizar como pessoa, ou vai fazer com que concretamente as ações de Deus possam continuar sendo realizadas aqui. E deixa eu te dizer uma coisa bem baixinho. Tem coisas na vida que você não precisa prestar conta e satisfação a ninguém, a não ser a Deus. Existem experiências, existem situações na sua vida que só você vai entender. Você e Deus, e mais ninguém. E ninguém precisa entender, porque é você e Deus. Ninguém precisa entender, ninguém precisa ter conta disso, porque a tua vida vai dar certo. Não porque aquela pessoa que tenta dar conta da sua vida vai querer dar, mas porque Deus já vem dando conta por você. Porque é Ele, Deus, que é por você, através de você. E ninguém precisa saber disso. Porque a mesma pessoa que talvez criticou Pedro quando Pedro saiu do barco, criticou Pedro quando Pedro começou a afundar, criticou Pedro quando Pedro pediu ajuda ao Senhor, é a mesma pessoa que ficou dentro do barco sem a coragem de se lançar. Eu tenho encontrado na vida mais covardes do que fracassados. Eu tenho encontrado no mundo mais pessoas que não têm coragem de se lançar do que pessoas que muitas vezes não dão certo lá na frente. Eu tenho encontrado infinitamente mais pessoas que por medo não se lançam do que pessoas que fracassam. E muitas vezes, aqueles que eu encontro que fracassaram foi porque por muitas vezes não tiveram a coragem de estender a mão e pedir: Senhor, salva-me. Dias atrás, uma pessoa veio conversar comigo, uma pessoa bem amiga, sabe? E nós tivemos uma conversa muito franca, muito legal, muito gostosa. E dentre tantas situações, a pessoa que veio conversar comigo, ela tocou num assunto e dentre os assuntos que ela tocou, ela me pediu para que eu esquecesse alguns pontos da minha história. E com muito carinho, é evidente que nunca vou deixar de ser amigo de alguém por alguém ter a opção ou uma visão diferente. Mas existem coisas que só você passou. Só você entende. Só você sabe. E ninguém mais precisa saber. Ninguém mais precisa entender. E você não precisa e nem pode deixar de ser você para caber em lugar nenhum. Você não precisa deixar de ser você para caber na vida de uma outra pessoa. Você não precisa abandonar a sua história para estar no ciclo de amizade de alguém. Você não precisa deixar ou se anular para que as pessoas te compreendam, te entendam, e nem precisa deixar de ir em alguns lugares, porque às vezes as pessoas te olham torto, porque a única pessoa que precisa saber de verdade é Deus e mais ninguém. É por isso que algumas vezes, algumas pessoas vão me encontrar e vão dizer assim: meu Deus, você aqui? Porque o mais importante para a nossa vida é a nossa consciência. É a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila. E os outros, Clênio?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os outros podem até tentar, mas nunca irão nos derrubar. Porque Ele, e só Ele, se for por nós, quem poderá ser contra nós? Gostaria de deixar um último recado nessa live de hoje. Se você tiver a coragem de ler, tá? E aí é ser ousado, tá? Tem um livro de Carlos Mesters, que foi um dos livros talvez mais fascinantes que eu já li. Chama-se 6 Dias nos Porões da Humanidade. 6 Dias nos Porões da Humanidade, ok? Amanhã eu coloco lá no meu feed também. Se você tiver a coragem e a ousadia de ler, é um livro belíssimo, de alguém que se deixou mergulhar no amor de Deus para que Deus fosse por ele. Quer ser ousado de verdade? Deixa que Deus seja por você. Quer ser ousado de verdade? Tenha a coragem de mergulhar no amor de Deus. Tenha a coragem de ser insensato e louco por Deus. Tenha a coragem de, muitas vezes, ser incompreendido por tantas pessoas, desde que seja entendido por Deus. E se Deus entender a tua causa, Ele nunca vai te abandonar. Clênio, e se os outros falarem alguma coisa contra? Desculpe a expressão que eu vou usar, tá? Dane-se. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai te segurar. Seja ousado, tenha coragem de mergulhar no amor de Deus, tenha coragem de ser fascinado por esse amor que transforma, que liberta e que te deixa livre para ser você. Não seja nunca menos daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Nunca aceite ser a metade para caber no coração ou na vida de alguém. Porque quando você faz isso, ou quando você abandona aspectos da sua história para os outros te aceitar, quando você aceita renegar fatos de você para que caiba na vida dos outros, cuidado, porque talvez é exatamente isso que Deus não quer que você seja. Combinado? Muito obrigado, de verdade, por me acompanhar em mais uma live, me acompanhar em mais uma noite. E posso dizer com toda a certeza, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, através de você, em qualquer lugar que você estiver, Deus vai continuar abrindo as portas. Com carinho, tá? Quando você colocar a cabeça no seu travesseiro nessa noite, pense se você está fazendo tudo. Se você está caminhando, se você está sendo você, se você está deixando Deus ser por você, e não só a seu lado, porque Ele já é do seu lado. Você já é filho dele, Ele já está com você. Agora, deixe que Ele haja através de você. Um beijo no coração. Deus ilumine sempre a sua caminhada, a minha caminhada. Seja cada dia mais ousado. E gostaria de fazer um agradecimento. A semana passada fiz agradecimento a Santo Deus. Então acompanhe lá, siga lá Santo Deus, que me vestia a semana passada. Essa semana, presentes que ganhei, raízes. Siga lá, use raízes. Procura lá no Instagram também. Hoje quem me veste é Raízes, use raízes. Um forte abraço, fiquem com Deus. E muito obrigado mesmo, de verdade, por vocês me acompanharem. Eu vejo aqui os comentários das nossas lives. Só tenho a agradecer, muito obrigado. Mesmo. E Clênio, se um dia você escutar alguma crítica, se alguém falar contra você, não se preocupe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um beijo no coração, uma boa noite. Fique com Deus e mergulhe nesse ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Uma boa noite, tá? Até amanhã.
Um beijo no coração de todo mundo.